Olá, amigos propagandistas. Aqui quem fala é o Nelson, representante em Ribeirão Preto e também dirigente do Simprofarf, acompanhado aqui da grande companhia do Luizinho. Tudo bem, Luizinho? Tudo ótimo. Este é mais um Pode Propagar e nós trouxemos dois convidados para lá de especiais. Um é médico, o outro é propagandista. Esse que é médico também foi propagandista. Ele é filho do seu Nicolau Axê, da dona Abla, casado com a dona Vera Lúcia, pai do Paulo Nicolau e da Paola. Formado aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 1975. Com vocês, a gente tem o imenso prazer de receber o Dr. Paulo Axê e o Giovanni. Muito obrigado pela presença e façam as suas considerações iniciais, por favor. O Giovanni primeiro. É duro, hein? Ó, primeiramente, é um grande prazer estar aqui e parabenizo a sua iniciativa em criar esse podcast, né? Fiquei sabendo lá aquele dia no sábado na Reprofar, né? Que você foi idealizador. Então, parabéns, é realmente fantástico. Como disse o Luizinho, você ficar marcado aí para a vida toda, tá? No YouTube, onde fica gravado, para que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos possam aí assistir e ver um pouquinho do que a gente foi aqui nessa vida, né? É uma honra ter feito parte, 30 anos da indústria farmacêutica, é uma honra, onde eu iniciei minha carreira 1º de setembro de 1988 na ex-Luitpold. Olha só. Ex-Luitpold, que depois se tornou Sankyo, tudo, né? Então depois a gente vai discorrer mais sobre essa história aí, tá? Mas é um prazer estar aqui com amigos e ao lado de um médico que craque, realmente, né? craque, fez muitos gols aí às minhas custas, né? Então, é um prazer porque, além de nos tratar muito bem como representante, quando a gente ia lá visitá-lo, ele nos defendia, tá? E a gente tem provas. Nós não vamos ter pergunta, tá? Não vamos ter? Então vamos esperar. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui não é futebol. Passa a palavra. Passa a palavra, Dr. Paulo. Sempre com a bola. Então vamos lá. Passa a bola. Senhor Dr. Paulo Axê, a palavra é sua. Eu não sou muito de falar, mas eu tenho muita afinidade com os representantes, sempre tive, né? Quando eu fazia 4º ano de medicina, eu trabalhava na Sintofarm, eu distribuía amostras para o 6º anista do HC, que é a antigo HC, que hoje é o E. Então, do 4º ao 6º ano, eu fui um representante e treinava os representantes da Sintofarm. Que bacana, gente. Então, meu cunhado foi o dono da biosintética, certo? Ele começou na Sintofarm, depois ele comprou a biosintética. E a gente teve muita afinidade. E com o tempo, a biosintética acabou sendo vendida para o Axê, que não é o meu nome, é Axé. Meu nome é Axê, circunflexo. O Axé comprou, na época, né, uma fábrica de soro que pertencia, acho que à família. Na época, o Axé, o laboratório Axé, ele começou em Ribeirão Preto, fazia soro de cavalo. E foi daí que eles começaram a crescer. Mas não tem nada a ver com o meu nome. Não. Axé, não tem. Tá certo. Então é isso. Posso me... Por favor, Luizinho. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Sumelli, mais conhecido como Luizinho. Trabalhei durante 44 anos na indústria farmacêutica. Hoje eu faço parte do sindicato do Simprofarf e sou integrante da diretoria da Reprofar. Dr. Paulo, para a gente direcionar mais o que nós temos que conversar, então lá vai a primeira pergunta para o senhor. Todos nós sabemos que você foi um craque de bola. Por que você tinha duas opções na sua vida? Você poderia ser um atleta profissional, que começou no comercial, e médico. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou no comercial e a opção sua de passar a ser médico. O meu pai, Nicolau Axê, ele jogou no Fluminense, Corinthians, Botafogo Comercial. Ele adorava futebol.
Então, na época do cursinho, que eu estava estudando no alpendre de casa, eu ficava estudando, ele passava assim, larga isso aí, vai jogar futebol. Ele falava. E eu acabei entrando nos cadetes do comercial, que seria hoje os juniores, depois eu joguei no Botafogo. Só que teve quando começou o cursinho de medicina, o horário do treino do Botafogo, que era lá no Campo Antigo, era o Tiri, Vila Tibério. Da Vila Tibério. O Tiri que era o técnico. Então eu tive que optar entre futebol e o cursinho. Como no futebol naquela época, quando a gente ganhava um jogo de bicho, a gente ganhava um Guaraná da Paulista. Esse era o dinheiro que a gente ganhava. Você foi em 1972? 68. 68. Começou o cursinho e eu tive que optar, foi aí que eu escolhi. A opção de... E meu pai adorava, ele queria alguém jogando futebol profissional. Nossa, mãe. Entendeu? E quando começou você a fazer propaganda? No 4º ano de medicina. 4º ano. Meu cunhado me colocou como para distribuir a amostra para o 6º anista de medicina, dos produtos da Sintofarm. Tensil, Sintozima, aqueles produtos antigos. Que legal. Pessoal, esse podcast aqui a gente vai falar um pouco de medicina, um pouco de propaganda, acho que mais de futebol, né? E muita corneta, né? Tem gente na expectativa de entrar aqui também para falar um monte de coisa. E, né, Luizinho? O Giovanni, conta um pouquinho aí do seu início profissional. Como eu disse, iniciei em 1º de setembro de 88 e eu quero fazer até uma ressalva. Graças ao meu cunhado, João Carlos, que à época trabalhava já no laboratório Rohrer. Eu acho que os mais antigos vão lembrar, né? Laboratório Rohrer. E aí surgiu essa vaga, o Ciro tinha saído, o Ciro Nemoto da Litipod, e estava vago, né? Aí esse meu cunhado estava sabendo que eu queria também ingressar no ramo, aí ele que me convidou, aí eu fui e fiz entrevista com o GD Zé Luiz, no Hotel Palace. Mas aí ali logo ao você lado. entrou no GSK também, logo em seguida, né? Um ano depois, certinho, aí eu já fui para SmithKline. SmithKline, e em 1990 já se tornou SmithKline Beecham. Eu me lembro de você fazendo propaganda daquele Albendazol. Zentel. Mata bicha. Mata bicha. É isso aí mesmo. Aí tem gente que nunca tomou, né? Com certeza. Cuidado com isso aí, pode falar assim hoje em dia não, hein? Se politicamente correto, essa xaropada. Ô, doutor Paulo, o que eu estava ansioso aqui para perguntar é o seguinte: o senhor jogou muita bola. Nesse longo tempo... Ainda joga, né? Assim, o senhor viu muitas vezes o Giovanni fazer as suas belas apresentações. O que a gente queria saber se a medicina explica, se o senhor já pegou alguma tomografia, uma ressonância dele, para entender por que nunca passou a bola, doutor Paulo. Antes disso, em 2004, a gente tinha a turma de segunda-feira de futebol de quadra e eu operei a coluna. E aí eu ouvi dizer que tinha um rapaz que tinha um futebol parecido comigo, dava muita assistência. E eu chamei ele para me substituir enquanto eu me recuperava da coluna, mas não foi isso que eu vi, né? Ao longo do tempo. Então ele me substituiu em 2005 todo na quadra e no campinho também. No campinho também. Aí que eu conheci Green Planet, futebolisticamente falando, certo? E tem algumas coisas depois que a gente vai mostrar para... Sim, o doutor Paulo trouxe um acervo de fotos aqui. A gente vai digitalizar. Se o senhor quiser mostrar alguma coisa aí para a gente explicar, tem uma do Giovanni que parece que ele fez uma falta feia no senhor, não foi, doutor? Tem uma que lá na quadra da Reprofar, eu sempre saía para a esquerda, porque eu sou canhoto, né? E num belo dia, eu cortei para a direita e fui para cima do Luizinho. Ele me jogou na tela. Entendeu? Tem animação aqui. Me jogou na tela. Eu estava lá nesse dia, eu vi, eu sou testemunha. E tem algumas coisas também, por exemplo, agressão ao idoso, certo? Tem nem encostei nele, certo? E qual que é a posição preferida do Giovanni no campo?
É ele com ele. Essa posição é boa, hein? Outra coisa que eu queria falar para o outra coisa, ele gosta de montar time, que é uma beleza. Só jogava com um time mais fraco, coincidência que ganhava só, né? Ele sempre, inclusive, lembra daquele representante que joga muito futebol, aquele Ele jogou com a gente. Ele foi lá uma vez e ele escolheu ele com ela, né? Tinha que estar. Eu vi a foto lá. Tá. Doutor Paulo, me fala uma coisa. Como é que o senhor apareceu na Reprofar? Antes disso, em 2011 você fez uma exposição. Ah, tá. As camisas. Para angariar leite e você para me crianças. chamou se eu tinha fotografia. Aí eu fui, inclusive tem a foto aqui da exposição. Ah, tá bom. Essa exposição foi lá na sede da Reprofar. Foi na sede da Reprofar. Certo, foi aí que eu comecei. Em 2014 eu operei pela segunda vez da coluna, aí eu tenho que agradecer esse moço aqui. E eu não me recuperava, eu parei de jogar futebol em 2014. E com muita insistência, esse moço aqui me colocou dentro da Reprofar. Porque o senhor jogava mais que quadradura. Não, eu né? jogava em tudo, mas só que eu estava inseguro, eu falei, não vou jogar mais bola, e esse moço aqui me colocou na Reprofar. Voltei ao futebol graças a esse moço aqui. Prazer. Ô, Giovanni. Uma das coisas boas que a gente fez na vida foi isso daí, resgatar o futebol desse menino que é um craque, né? Eu vou te dar a chance de você se defender, que a gente fala que você não passa a bola. Essa é uma das fake news dele. Essa é uma das fake news. Sabe por quê? Eu consigo provar isso daí. Como que você vai provar? Provo. Sabe por quê? Presta atenção, senhor. O senhor fala que eu não passo a bola. Olha aqui. Tô passando a bola pro senhor. Olha aí, tô passando a bola pro senhor. Que é isso? Seguinte. É fake news. Esse cara aqui, depois que ele passou a sair da profissão de representante, ele não ia no consultório. Eu falei, pô, mas passa lá, toma um café. Ele ia sempre, né? Passa lá, toma um café. Aí eu lembrei do que aconteceu. Eu não posso falar passa lá, porque ele não passa. Ele não passava no consultório. Doutor Paulo, essa bola é um presente nosso pro senhor. Se o senhor sentiu o cheiro, ela é de couro legítimo, de capotão. A gente só não trouxe o sebo, porque também não está na hora de passar o sebo. E nós vamos autografar, viu? Tá bom. Ela vai receber. Autografar assim, quem sabe jogar. Viu? Nós estamos com um telespectador aqui, torcendo. Eu vou te dar a chance, viu, Panela, de você autografar ela, viu? Ele fez um gol de cavadinho, que eu vi. Eu não consigo ver esses gols que ele faz lá. Matou todo mundo. Depois você vai sentar aqui e vai se defender. Pode ficar tranquilo. Como é que o Giovanni faz para cobrar a lateral? Ele faz assim. Sai jogando. Você acabei de mostrar que eu tenho que Deus passar essa bola para você. Cansou de fazer gols aí. E uma coisa, você sabe que tem muitas coisas que eu admiro em você, como pessoa, como profissional. Eu vou levar um pouquinho aqui agora para a parte séria, quer dizer, o Nelson gosta de brincar, tudo, né? E você foi uma pessoa que às vezes fala assim, não puxa saco. Eu não estou puxando o seu saco. Eu estou apenas deixando aqui marcado na história, que daqui a 50 anos alguém vai ver esse vídeo e vai chegar à seguinte conclusão. Como que pode um médico? Porque nós temos uma profissão que muitas vezes a gente não tem o respeito que merecia, infelizmente, por alguns médicos. Exatamente, a maioria, né? E além da personalidade que o senhor tem, tudo, pelo caráter que o senhor tem, o que levou o senhor, por exemplo, nós fizemos uma ação aí que quando foi cortada a propaganda na rede pública, e nós fomos tudo lá enfrentar a prefeita, Darcy Vera na época, e o senhor foi junto, onde todo mundo vai ver essa foto, o senhor estava presente. O que levou o senhor a vestir essa camisa em defesa do representante? Eu já tinha uma afinidade com os representantes mesmo, foi em 2011. Depois eu fiz até um documento para a prefeita provando que o gargalo dos postos de saúde não eram os representantes. Sim. Eu protocolei para ela, entendeu? E eu fui realmente nessa audiência na Câmara. Legal. Que esse aqui, essa foto, exatamente. Certo? E o meu parceiro aqui de
de assistência futebolística, estava junto comigo. Sempre, hein? Sempre. Coisa boa. Muitas histórias. E depois eu entrei na Reprofar com o convite do Luizinho e com a insistência dele. Até tem uma carta de agradecimento para os dois depois, que eu não vou ler porque eu choro. Entendeu? Então, e quem lê, chora também. Quem recebeu, né? Entendeu? Então foi daí que a gente entrosou mais ainda. Porque ali ali se torna uma família, né? Isso. Porque acho que é importante a gente reconhecer, né, como a gente está reconhecendo. E, aliás, eu quero dar aqui parabéns. Eu acho que se conectou aqui, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, Tá falando. Soltou. Soltou. Pode falando que tá, o pessoal tá ouvindo. Pode continuar falando, que a gente vai te ouvir. Porque é uma família. A Reprofar se tornou uma família que existe até hoje, graças a todos nós que estamos aqui presentes, né? Então, acho que é importante reconhecer a atitude de cada um, né? Como você reconheceu a nós estamos reconhecendo de você. Hoje, ainda bem que não só o senhor como médico, a gente até brinca, né? Que hoje vai lá um neurologista, está indo um oftalmologista, está indo um clínico geral lá, está faltando um ortopedista. Lá. É o que mais importante que está faltando lá, né? Mas eu quero enfatizar que realmente que ali é uma família. E foi até um cartão que o Giovanni fez, que lá foi um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida. Aquilo lá não tem preço, aquilo lá vai ficar para os meus netos, meus bisnetos, né? E eu só tenho a agradecer tudo aquilo que você fez em relação, nesse período todo, para Reprofar. Não está jogando bola, mas está sempre lá colaborando com tudo, presença marcante, tudo. E aqui é um pedido, viu? Para de ser pessimista, que você vai voltar a jogar bola lá, tá? Vai jogar. Porque a gente tem uns atletas lá que não precisa de 2 pés para jogar. Não precisa. Você com um pé só resolve. Eu queria falar em 78, que a gente era R3, a primeira turma de futebol foi quando eu era R3 e foi financiado pela Cibagai, que eles pagaram o nosso horário. E eu tenho a foto aqui, o Moacir, o Bimbo. Nossa. Tá vendo? Foi a primeira fotografia da turma de segunda-feira. E a Cibagai que financiava o horário. Começou aqui, aí eu fiz o horário de segunda-feira. Tanto é que nas fotografias, mais da metade da turma era de representante, que eram fixos, entendeu? Eu gosto de aproveitar essa oportunidade para pedir tanto para o Giovanni como para o Dr. Paulo algum tipo de conselho, o que fazer, o que não fazer, o representante. O representante? Bom, primeiro, não entrar com o gerente para fazer propaganda. Porque existe uma lenda que eu não recebo representante. Não, isso não é verdade. Eu não recebo representante na propaganda. Porque o representante, o gerente, o representante muda o jeito dele falar. Para tomar café, tudo bem, eu recebo. Então, um dos motivos seria isso. Outra coisa, para um cara que tem 47 anos de medicina, o cara chega lá com coisa e falar os produtos. A gente já conhece muito, entendeu? Então, seriam basicamente essas duas coisas. Agora, fazer propaganda de Novalgina, né, por exemplo? Não, uma vez, há uns anos atrás, o cara foi fazer o lançamento da Novalgina. Eu tinha 30 anos de medicina. Entendeu? Então, sabe, tem coisas que não... O Silvio era um representante legal. Tem um fato interessante dentro disso daí, aproveitar, que eu não sei se isso aí foi inédito, se aconteceu já alguma coisa. Eu tive na época, era meu GD, o Vandir, e aí eu cheguei, pedi autorização para o Dr. Paulo aí, tá? Porque na época eu visitava o Dr. Paulo. Aí ele liberou para mim para entrar o Vandir, porque ele sabia que o Vandir era muito bacana, tudo, e realmente o Vandir entrou e foi tranquilo, né? Não mudei nada. Fiz a minha propaganda normal, como sempre fazia, tudo, mas não teve nenhuma mudança, né? Então, o que foi combinado foi cumprido mesmo, viu? E agradeço você, porque o Vandir lembra isso aí com muito orgulho, viu? O Vandir lembra com muito orgulho. Tinha muita influência lá no consultório.
Doutor Paulo, nós representantes, quando senta um representante, aí a gente faz uma pergunta dizendo o seguinte: qual o fato marcante na sua vida quando você foi visitar um médico na primeira propaganda? Alguns falam que treme, dá bambeira nas pernas, não sabe falar o que tinha que falar para o médico. Então, uma pergunta para os dois. Qual o fato marcante que você mais teve na indústria farmacêutica como representante? Vê se você se lembra qual foi a sua primeira propaganda. É a sua primeira propaganda. E o Dr. Paulo, qual o fato marcante que o representante fez, que você se impressionou, positivamente ou negativamente? Já está na cabeça. Então pode já estar na cabeça. Interessante sobre isso aí. Lembrar verdadeiramente a primeira propaganda foi difícil, porque na época, na Luitpold, quando eu iniciei, eu peguei até referências com outros representantes, né? Inclusive, acho que eu comecei a visitar, não sei se foi em Sertãozinho, meu primeiro dia, ou se foi aqui na Policlínica, na Mariana Junqueira, né? E a gente pedia a experiência, a colaboração, e os colegas sempre foram muito solícitos, né? E deram um norte bacana, né? Lembro até do Ortiz, né? Assim, nos orientando, tudo. E uma coisa bacana, a gente nunca foi aquele negócio de ficar falando decorado, que às vezes tinha isso daí. Era um diálogo com o médico. E não sei se por isso, tal, alguma coisa, a gente falar. E dentro disso aí que você falou, na pergunta aí, para a gente poder passar para os representantes, é que a gente está ali entrando. O médico é um ser humano normal, ele tem as mesmas emoções que a gente, né? Então, ele vai se envolver com sentimentos, sabe, como a gente. Então, coloque sentimento, envolva emoção na sua divulgação, envolva verdade. Porque o médico, a maioria das vezes, ele vai prescrever baseado nas informações que o representante tem. Ele não vai olhar bula nenhuma. Não vai, às vezes não vai olhar. Então, os detalhezinhos aí, aquela coisa, aquele pouco tempo que a gente tem, é trabalhar com os pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, né? Então, uma dica que eu poderia dar para algum representante que está iniciando seria isso daí, viu? Tá? Sempre pautado na verdade. Exatamente. Além de... Dr. Paulo vai responder agora. O lado positivo que eu aprendi muito como representante, me fazendo propaganda na medicina. Então. Falando do produto, falando do mecanismo de ação, eu aprendi muito, entendeu? Sinceramente. Que todos os médicos novos, residentes, nos ouçam aqui, né? Só um minutinho, Nelson. Eu posso fazer a apresentação? Pode. Porque quando a gente faz esse podcast, a gente sempre procura trazer alguns convidados, né? E hoje eu fiquei muito contente de convidar uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma grande consideração, que ajudou muito a Reprofar, ajudou muito, trabalhou pra caramba, mas me encheu o saco também, meu Deus do céu. Até nem vou citar o nome do colega que a gente ele não perde oportunidade nenhuma. Então eu gostaria de chamar aqui o Silvinho, que foi um dos representantes bacana, legal, que fez muito pelo representante. É o rei do trocadilho. E também. eu gostaria que ele falasse aqui, em pleno podcast, só 20% do que ele fala para mim, tá bom? Então nós temos o prazer de receber aqui o Silvinho, viu? Não, Nelson, pode ficar aqui. Não, deixa eu sentar aí com você. Tá bom. Então, Eu tô gordo, tô ocupando lugar de dois. Pega um copo d'água ali pra ele. Ô, Silvinho, você está pesando quanto hoje? Ele chora porque ele conversa. 105 quilos com muito peso assim. Quando a gente conheceu, muscular, muito peso. É muito músculo. Massa magra. eu nunca esqueci que quando você entrou no ramo você tinha 68. Não, eu estou com 63. Então a indústria farmacêutica fez muito bem para você, tinha né? 28, não era 68. Estou com 63 agora. Tá. Bom, Silvio, pessoal, pode fazer a obrigado apresentação. pelo convite. Meu nome é Silvio, alguns me chamam de Silvio Rambo, outros me chamam de Silvio Flecha. Isso. O Silvio Rambo é devido a algumas pescarias que eu fazia com o Chuchu e com o Ravanelli. E chegou aí com o Ortiz também, né? várias vezes. E Silvio Flecha porque tinha, parece que um farmacêutico, uma farmácia em Jabuticabal, que o apelido do rapaz era Flecha Ligeira. Você chegava lá para fazer a venda naquela época e ele pegava lá
aminofilina, subia, ia lá, via aminofilina, benzetacil. Então ele ia por ordem alfabética certinho. Aí ele demorava muito, e como eu falo bem rápido, e aí pegou esse apelido de flecha ligeiro. Mas foi graças ao Magalhães. Magalhães, grande Magalhães, que Deus o tenha. Sim. Silvinho, mas fala um pouquinho do teu histórico então aí, como você entrou na indústria farmacêutica? Eu formei em Educação Física em 87 e eu morava em República, apesar de eu ser de Ribeirão, eu morava em República. E a namorada de um amigo da República, a Cristina, que trabalhava na Squibb, falou que tinha uma vaga de propagandista hospitalar, na verdade. Não era nem propagandista, era levar folheto para residentes. Fontoura White? Fontoura White. E ela falou, ó, estão precisando, eu nem sabia que existia esse tipo de trabalho. E ela acabou me informando, pediu para ir falar com o Sidney, lá no Bar do Pardal, que ele ia me indicar o Cotrim como gerente. E eu fui, e deu certo. Fizemos uma entrevista no Hotel Plaza, me deram uma bula desse tamanho de anticoncepcional para estudar, porque na época a Fontoura White era líder em anticoncepcionais. E graças à minha formação em educação física, que eu estava procurando alguém com ensino superior, naquela época já começou a exigir ensino superior. Que ano? Em 87. 87. Graças à minha formação e também graças à educação física, eu já tinha estudado sistema reprodutor feminino, tudo, os hormônios, tudo. Foi anatomia foi fácil de eu passar no teste e comecei na Fontoura White visitando Catanduva, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Só R1, R2 R3. Na época era o Magalhães, seu gerente, e não, quem que eram os colegas? Cotrim era meu Cotrim. Meus colegas eram o Magalhães e o Sidney. Sidney. E eu entrei no lugar do Beto Pano Bianco, que tinha ido para a Jans trabalhar com a gente. Aí eu entrei no lugar dele. Finado Betinho. Que tinha entrado no lugar do Beto Toffoli. A gente se cruzou na UNAERB, eu era o médico da escola e você estudava. Sim. E ele dava aula para os professores. Ele sabia muito mais que os professores. Entendeu? O Paulo era médico lá da UNAERB, eu fiz educação física lá, então. E lá tinha um médico da área de administração, né? Fazer cálculo de pista, tudo. Como eu fiz 2 anos de engenharia civil, eu sabia todos os cálculos. Chegava na prova, eu tirava 10, aí ele começou a chamar para corrigir prova, tudo, ficava dando aula pro Foi aí que você conheceu o Dr. Paulo ou você chegou a visitar o doutor? Eu já visitava. Quando eu voltei para Ribeirão, que o Betinho foi para a Jans, eu voltei para Ribeirão e aí eu comecei a visitar o Dr. Paulo. Isso aí foi em 88, 89. Por aí, Quanto tempo você ficou na indústria? 20 anos. 20 anos. Foram 5 anos de White. Não chegou a 20 anos. Foram 5, 6 anos de White e uns 13 de Novartis, que era Sandoz, depois virou Novartis. Que legal, né? E hoje você tem a sua empresa. Hoje eu tenho uma distribuidora de produtos para cirurgia de crânio e coluna. Já faz 20 anos também que eu estou com ela. Já faz 20 anos, 20 senhor? anos, 2003 eu dormi de um jeito, acordei de outro, a Novartis me mandou embora. Eu perdi o perfil. Acho que durante a noite eu devo ter me mexido muito e perdi o perfil. Né? E 2003 eu comecei e já estou 20 anos. Vai fazer agora em novembro. E depois, como é que você começou a aprender a jogar bola com esses dois aqui? Então, futebol foi assim, os dois me chamaram na época que eu estava voltando. Na Novartis eu prestei muito serviço em São Paulo, eu fiquei muito tempo lá, né? Fiquei acho que 3 anos lá. Fazia uma parte lá meio chata, mas era tipo uma consultoria de painel médico. A gente viajava o Brasil inteiro. Então fiquei muito tempo fora. E quando mandaram embora eu voltei, aí o Paulo me chamou para jogar bola. Eu fui uma vez, fui 2 vezes. Na época eu jogava até na quadra, não era nem no campo, acho. Na quadra e no campo. Na quadra eu comecei a jogar na quadra. Depois na quadra da Arnaldo Vitaliano. Aí depois eu comecei, mas aí também jogava na Ecrofar antes, né? Nos torneios, já jogava. Bacana. Ó a turma. Eu perguntei porque tá sempre juntos, né? Bom, eu sei que você deve ter muitos fatos marcantes na vida, né? Mas só cita um. Um fato marcante?
Um fato marcante para mim foi o meu tratamento de câncer. Isso aí foi o que marcou a minha vida. E eu acompanhei. Você acompanhou, você chegou lá mais morto que eu, falando que eu precisava de alguma coisa. Exatamente. Ô, E Silvinho, depois passei. permite fazer uma observação sobre esse fato, já que você citou. Eu lembro eu te visitando lá na casa, acho que era da Valquíria, sua ex-esposa, não sei se seus pais moravam lá, a Valquíria morava, não, era só dela mesmo. Atitude linda da Valquíria, te recebeu lá, nós visitamos, fui eu com a minha esposa te visitar lá, dar uma força, né? Era o mínimo que a gente podia fazer. E o carinho que a Valquíria tinha com você, coisa linda, isso é bacana demais, viu? Isso é bacana, tem que ser enaltecido. Fazia pouco tempo que a gente tinha separado. Isso. E quando descobriu, ela falou, não, você não vai ficar sozinho, vão lá para casa. Fiquei mais quase um ano lá. Quase um ano. Fazendo tratamento, um monte de coisa. Bacana. Porque só a quimioterapia durou quase 5 meses, né? Quimio, rádio. E naquela época eu tinha já empresa, que a Mariângela é minha sócia, hoje é minha esposa. Então ficava as três cuidando da mulher. A ex, a futura e a minha filha. Bacana, então, bacana. Mas foi um momento meio... Tem uma foto aqui que documenta isso. Em 2005, você de magrinho, a turma do Planet, você foi nessa época eu jogo. tinha 70 quilos. E tá o Cal aí, o Cal ainda vivo. Olha, E o Giovanni abraçando o Cal. Abraçar os craques, né? Para ver se pegava um pouco de assistência. De assistência. O Paulo ia me visitar toda semana também. Eu lembro, é longe, né? Naquela casa longe. Lá na Alexandre Bal. Silvinho, quero registrar aqui uma gratidão. Talvez você tenha esquecido. Eu teve uma época, eu fiz um curso gerencial na Smith Klein, né? Na época, antes de virar a GSK, né? Fiz um curso lá. E lá a gente fez pela Gama Filho. E no final do curso, lá a gente tinha que defender uma tese, alguma coisa nesse sentido, para tirar o título, para tirar o certificado, né? E aí eu tive a honra de perguntar para você, e você me deu uma ideia excelente para discorrer sobre um tema. E não sei se você lembra desse tema, chama Sintonia Fina, do painel médico. E aí eu discorri sobre esse tema, achei a ideia excelente, foi a ideia sua, registrar esse agradecimento aí a você, viu? Tá? Contribuiu e eu fui aprovado, viu? Legal. Fui aprovado. Bom. Bacana, foi aprovado. Tá? Tem um certificado até hoje aí. Agradecer a você, viu? Obrigado, eu que agradeço. É isso. A gente descobre tantas coisas nesses bate-papo aí que a gente vai se lembrando, né? Mas eu, como convivi com você durante esse período todo também, acompanhei tudo. O fato marcante no Silvinho, para quem está vendo isso daí, chama-se otimismo. A gente sempre tem que ter muito otimismo na vida. Porque quando eu ia visitar, ver o estado que ele estava lá, e ele rindo, brincando, levando no Hospital São Paulo. Não, estado de São Paulo. Não, na Beneficência Portuguesa. Aí, eu estou falando uma coisa séria e você já chuta o balde. Você pode até Você sabe que pela minha idade foge os pensamentos. Só não foge a vontade de sempre te elogiar, você como ser humano. A gente sempre merece. Eu, sinceramente, eu estou aqui, já vou pedir para o Nelson vir para cá, porque eu estou aqui do lado de 3 ícones, 3 super atletas, 3 amigos do peito. Eu acho que eu já contribuí muito. Se você quiser voltar aqui, Nelson. Agora é o seguinte. Luizinho, agora é o seguinte. deixa eu só fazer Panela. Espera aí, Luizinho, só fazer uma observação. Já que você falou que às vezes a memória está falhando um pouquinho, tem um ótimo neurologista para te indicar, viu? Panela, vem aqui, participe desse bate-papo, tá? Para você sentir na pele como é legal você entrevistar craques, entrevistar ícones da indústria farmacêutica. E você, Panela, é uma pessoa que merece todo o meu respeito, você sabe muito bem disso, tá bom? Então pode vir aqui, Panela, vem cá. Eu gostava de jogar no gol contra o Giovanni. E aí era bom. Ele vinha, já sabia até onde ele ia chutar. Quando chutava, né? E o medo de perder a bola. Você vem, e os bicos? Tinha uns biquinhos bons, hein? Uns bicos bons, hein? Uns bicos que era certeiro, hein? Lembra?
Era eu, Ronaldinho e o Romário. Mas vou ficar sentado ali do lado, porque é um perigo sair daqui e ir embora, tá? Então eu vou ficar até o finalzinho. Não sei qual que não vai levar o microfone. Luizinho, obrigado, viu? Eu fiz questão de estar aqui presente, porque eu acho que esse é um podcast marcante, né? Vocês não podem não saber disso, mas vocês realmente são referências na indústria farmacêutica. Obrigado. Giovanni, a última vez que eu te encontrei, eu só sei a cidade e o local. A cidade eu falo. Foi Uberlândia. Aí nós fomos caminhar no parque. Nossa! Fomos tomar uma no... Não vou lembrar o nome do rapaz lá no restaurante famosíssimo em Uberlândia. E vocês são referências. E eu estava falando do Silvinho, né? Do que ele passou, tudo. E eu sempre lembro assim, ó, o Silvinho, sempre que eu encontrava, às vezes o setor não batia, mas eu encontrava muito no bar do Pardal. E o Silvinho sempre feliz. É o lugar né? que eu mais ficava. Não, mas também não colocava de médico ali. Eu visitava todos os médicos. Silvinho ali. sempre feliz, né? Sempre de bem com a vida. Giovanni sempre sorridente. Né? Então acho que isso, hoje em dia, como eu estou na ativa, às vezes falta essa interação sincera, essa resenha sincera no campo, né? Essa interação médico-representante. É óbvio, cada um tem o seu lugar, mas eu acho que quando você consegue um papo descontraído, uma liberdade, eu acho que o trabalho flui, as coisas ficam melhores, né? E o Dr. Paulo, comecei a ter contato com ele o ano passado na Reprofar. Que o Luizinho nunca me convidou para ir na Reprofar, cara. Nunca me convidou. Nossa. Essa era uma das minhas brigas. Não é? Não convidava. O Giovanni, na época que eu trabalhava na Novartis, tinha um horário de quarta-feira à noite. Era o Giovanni, Marcelinho, Daniel, Paulinho, Luiz. Chegou até o finado Cássio também, que era da Mokshaid. O Cassião, chegou aí lá também. E aí eu fui algumas vezes lá, né? E aí, realmente, o Giovanni fazia as assistências dele. Não tenho o que reclamar. Era outro nível de futebol. Assim, ó, o goleiro soltava a bola no pé do Giovanni librava 4, 5, 6, 7, chutava no gol, errava, sobrava e empurrava. Você tá vendo? Era assistência do Giovanni. Tá certo. Não é? Não é isso? Claro, pô. Olhar o copo meio cheio, pô. Olhar o copo meio cheio. Não é? Eu acho que eu assisti o jogo errado. Ele tinha uns 2 metros quadrados que ele ficava. Como é que ele vibrava? Mandava eu, o velhinho, correr. Ele não pagava mensalidade, ele pagava IPTU. Ele falava assim, como Essa foi boa do IPTU, Ele tinha o quadradinho dele ali. Ó, agora eu vou falar, isso aqui é verdade. Volta, essa Paulo. questão de falar, ó, Paulo, dá um gás aí a mais, não pra gente, ele ficava maluco com isso. Não tem jeito, não. O futebol é muito bom. A gente tem que cobrar de quem pode oferecer. É lógico. A gente só pode Ninguém cobrar dá isso. aquele lá não pode carregar, Não tem né? jeito, tem que cobrar, tem que pressionar ninguém pode entregar. Sem dúvida alguma. Não sem é? dúvida. Agora o Paulo tem umas histórias mais antigas que a gente nem chegou a pegar. Quando o Paulo Tardelli, falava o final do Paulo Tardelli, jogava no gol. Ele falava que tinha que pôr 3 luvas, porque o chute do Paulo era forte e machucava. Falava, quando Diagonal, quando pegava na veia, quebrava a mão da gente. Quem assistiu, assistiu. Aí, ó. É, isso aí mesmo. Olha só. Ó, o chute de canhotinha A dele, canhota diagonal, dele rasteirinha, era difícil pegar. Realmente. Vocês lembram do Célio? Sério? Da década de também, ele foi um da turma lá que o Moacir financiou. O Célio era goleiro. E às vezes eu fazia gol de escanteio na quadra dele. Ele não entendia por quê, o Célio. Ele se fantasiava assim, ficava assim, bem magro. Você lembra dele ou não? Vocês não lembram? Eu lembro de nome. Tem a foto dele, que aqui, ó. Aqui o goleirão enfeitado. É. Parece aquele artista de Hollywood. Na época era todo mundo de bigode, né? Quer dizer que você fazia gol de escanteio. Na quadra. Na quadra, eu tenho um bom professor. Você tem Eu tenho um bom professor, né? Gols olímpicos. Você aqui, Silvio. Ô Que isso, Toninho, Silvinho? você falou algo importante, cara. Isso aí, infelizmente, é uma realidade. Antes, eram só os laboratórios que eram concorrentes.
Hoje, a gente chegava, saía à noite, todos os representantes junto, um bate-papo saudável. Parece que hoje os representantes estão concorrentes também, se sentem concorrentes, né? Leva muito para o lado pessoal. Assim, então, as empresas podem concorrer entre si. Sim, é normal, isso é lícito, né? E eu acho que isso é a realidade. É a realidade, é o mercado, né? Sim. A gente trabalha com commodity. Mas o representante acho que tem que ter o respeito, Sem tem que ter a amizade. Exato. Você falou uma coisa, a gente estava em alguma cidade, tinha 12, 13, 15 jantar. Né? Hoje às vezes vai, o cara fala, não vou. Tem um caso muito interessante, eu lancei 2 anti-inflamatórios importantes no mercado. O primeiro, que foi o Celecoxib, que dividiu, né? Foi o lançamento do Cox 2, e aí veio uma empresa seguida, lançou um outro produto. E aí eu vi que era parceria. O cara chegou para mim, por respeito, não vou citar o nome dele, né? Mas um cara íntegro, ele chegou para mim e falou assim, Panela, eu vi que você está investindo no fulano. Você vai investir no ciclano? Vou. Ele falou, então tá bom, deixa 2 para mim, cara, pra gente não brigar, para eu poder ganhar prêmio também. E a partir daí eu vi o que era a indústria farmacêutica do lado bom, cara. Entendeu? Aí a gente começou, vamos se trocar conversa, vamos ver o que... Eu não quero te atrapalhar, muito pelo contrário, eu quero ir onde você não vai. Né? E o Dr. Paulo, como médico, às vezes o representante chega lá, quer fazer uma lavagem, e você cita muito bem, Dr. Paulo, como que nós vamos lançar um produto para um médico que conhece tudo? Produto estabelecido, né? Produto estabelecido, um produto que já tem no mercado. Como que eu vou conversar com um neurologista de um medicamento que ele conhece detalhes? Então acho que isso falta hoje na indústria. Falta esse, tipo assim, vai lá e faz o seu melhor. Me traz o receituário. É isso. Aí cabe a nós, propagandistas, entender qual que é a necessidade. O que ele vai poder fazer para prescrever para mim? Né? E isso é muito legal. Hoje esse lado de amizade, de companheirismo, isso é muito bom. Eu não sei como é que está hoje o treinamento dos representantes recentes, mais novos. Mas na nossa época, nosso conhecimento técnico era muito forte. Então, mesmo que a gente não divulgasse, mas qualquer momento o médico precisasse de informação, a gente sabia. Então hoje, eu não sei se isso perdura até hoje, eu vejo que hoje está muito mais para o lado de negócio e não de conhecimento. Está muito mais voltado a negociar. E na nossa época não, o médico tinha lá as escolhas dele e você estava sempre ali. Qualquer coisa que ele tivesse de problema com o que ele tinha de primeira escolha, você estava ali para poder cobrir. E ele vinha perguntar se o senhor fazia aquele efeito, se o senhor tinha aquela reação. Então você estava mais preparado a conversar com o médico assim, num conhecimento técnico. É isso. Não é num conhecimento assim de negócios. Né? Eu falo assim, né? Foi tudo uma evolução. Muito veio se caminhando pela parte comercial. Hoje está voltando para a parte técnica, porque há essa necessidade. A gente vê que tem muitos profissionais sendo colocados no mercado e por falta de uma retaguarda na faculdade, às vezes acaba se confundindo com algumas coisas, né? E há essa necessidade dos representantes chegarem mais preparados para isso. Existe uma negociação, fala-se negociação, não é dinheiro, não é o tomar lá, é uma negociação de receituário, né? De entender a necessidade. Então, hoje está indo muito mais para o lado técnico. E o Dr. Paulo, acho que pode falar um pouco sobre isso também, porque ele vive isso na pele lá, né? Como que está esses representantes hoje? Mas eu acho que é isso aí, né, Dr. Paulo? Hoje eles brigam entre si, a gente percebe. Não tem mais aquela amizade. Por exemplo, teve um produto, eu atendi um irmão de uma representante outro dia. Precisava de um produto. Eu falei, fala com a fulana que ela te arruma, a menina. Daí, 15 dias, essa menina que precisava do remédio voltou. Eu perguntei, você falou com a fulana? Doutora, ela falou. Eu falei com ela, ela falou de me arrumar. Só que na vez seguinte que eu fui cruzar com ela, ela desviou, virou a cara. Então tá assim a coisa. Tá assim.
Entendeu? Um exemplo que eu estou dando que... É. Agora, eu preciso falar também mal dos médicos, né? Que a falta de educação, de formação, de receber os representantes. Tem representante que me conta que fica 2, 3 horas esperando marcar hora, marcar dia. E essas vezes que fica 2, 3 horas, chega na hora o médico lá, não vou atender hoje. Isso é o fim do mundo. Eu acho que é o fim do mundo. Isso sempre existiu, né? Sempre teve, porque o ser humano ele tem personalidades diversas, né? Do mesmo jeito que teve representante também que chega e faz besteira. Vixe. Mas o problema maior que eu vejo é treinamento. Os representantes de hoje não têm muito treinamento técnico mesmo. A gente aprendia a ler de cabeça para baixo, aquelas letrinhas minúsculas, você tinha que ler, saber onde estava a gráfica, onde estavam as coisas. E além de apontar, você tinha que saber o que estava por trás, aquele estudo que estava por trás daquela informação, tudo. Hoje eu acho que não tem muito isso. Deixa eu tentar ilustrar por um fato sobre isso que vocês estão falando aí. Eu na SmithKline Beach, o meu gerente distrital era o Pascoal à época, né? E eu ia ficar no lugar do Bosco, João Bosco, que ia para BD. E o Pascoal me confiou a responsabilidade de fazer aquela alto da cidade na época. Os mais antigos sabem isso aí, que era... Luizinho sabe, volta à cidade ali, era considerado a nata, né? Aí eu falei, puxa vida, né? E o principal produto nosso à época era o Amoxil. E eu vim e falei, poxa, eu falar do Amoxil para os médicos, como que eu faço esse produto crescer? Aí foi aonde, aquela questão da gente buscar sempre conhecimento técnico, eu fui buscar uma diferença na bula do Amoxil para as outras amoxicilinas que existiam no mercado. Quem foi buscar? Eu representei. Aí a diferença. Aí a diferença. Processo enzimático era o Amoxil e as outras eram processo químico. E aí eu demonstrei para os médicos que traduzir isso na prática para benefício para os pacientes, principalmente para as mães, né? Porque as mães que faziam a constituição, tudo. E o Bosco tinha um resultado muito bom, eu tinha na época 40% de participação no mercado, eu conseguia levar para 48%, só falando com os médicos, porque eu ia falar do Amoxil, aí eu comecei a demonstrar esse pequeno detalhe, né? E realmente fez uma diferença, só para ilustrar isso aí que você falou. Mas não é ilustrar, é a realidade, você foi buscar. Hoje, o pessoal é muito passivo, então você tem que ir dando... Empurrar demais. Falou, vai aqui, dá uma olhada nesse estudo, busca isso daqui. Dentro da plataforma da empresa tem N cursos para ser realizado. E sabe quando que vai realizar? A hora que chega no dia, faltando 2 horas para encerrar o prazo, vai lá e faz. Né? Isso, então assim, falta a gestão do conhecimento, a autogestão do conhecimento. É por isso. E outra coisa também que naquela época nós tínhamos reuniões nacionais. Então, nosso conhecimento era checado por todos do Brasil. Então, você era exposto para todos, você competia, ia lá no palco, fazia propaganda. Você competia com os seus próprios colegas de empresa em termos de conhecimento. Porque um ajudava o outro, mas tinha prêmio, tinha uma série de situações que você acabava tendo que aprender. Tinha provas, tinha tudo, né? E isso daí incentivava muito. Eu sempre fui muito de estudar. Desde que entrei na Sandoz, tanto é que quando teve a fusão da Sandoz com a Novartis, eu fui ser um dos multiplicadores. Eu que passei todos os produtos da Sandoz para todos os representantes da Ciba-Geigy. Então, e teve um da Ciba que passou os da Ciba para o pessoal da Sandoz. Então, eu sempre gostei. E isso é um diferencial enorme. Chegava com o médico conversar, quando precisava, eu tinha argumentos. Mas na maioria das vezes eu conversava mesmo. Porque é o Dr. Paulo falou que eu vou lá fazer propaganda de Dergine. Eu fiz o quinto relançamento de Dergine. Então era complicado, né? Mas a gente, quando precisava, tinha argumentos sérios e embasados. Aí que precisa ser estimulado, eu acho, a questão da criatividade. Sim. Precisa voltar a isso aqui, criatividade é um grande diferencial aí, né? Mas as pessoas confundem um pouco a criatividade. O cara acha que criatividade, você inventar uma coisa. Cara, criatividade o que é? Roda. É você fazer o que tem de uma maneira diferente. Isso é criatividade. Isso é a definição de criatividade. Fazer o que já está sendo feito de uma maneira diferente. Ponto. Complementar aqui, não é fazer TikTok, não.
Já A gente vê umas coisas desse sentido. É. Uma coisa que é técnico-científica, tem uma seriedade, né, uma robustez por trás disso, e a pessoa inventa uma dancinha de TikTok para passar a informação e acha que isso é legal. E olha que nossa criatividade era colocada à prova todo o tempo, porque tinha uns engenheiros, não, uns gerentes de produto que davam cada brinde. Você tinha que ser criativo para entregar. Você tinha que ser criativo para entregar o brinde. E tinha uns brindes criativos também, vamos ser sinceros, né? Tinha uns brindes muito criativos. E é a realidade hoje, gente. Hoje a gente está num mercado onde todo mundo quer se dar bem. A verdade é essa. Eu não estou preocupado com o meu concorrente, eu quero saber do meu. E aí acaba estourando aonde? Na frente do médico. E aí torna-se cansativo, perde o feeling, perde o time, perde tudo isso. Né? Essa é a verdade. Certo, Luizinho? Correto. Ô Silvio, tem um terceiro nome que você falou que é Flecha, qual outro? O segundo? Não, é Rambo, Flecha. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Agora eu tô mais parecido ainda, tô bem cacuete. O Rambo é por causa do físico, agora eu tô Só bem o Luizinho parecido. que vem aqui para encerrar. Doutor Paulo, aproveita agora e se vinga também, porque eles pegam muito no seu pé também, de Paulo, né? Tá terminado? Só fica aí, só apareço para fora. Vingar em quê? Deixa eu só fazer uma... como eu fiz aqui um agradecimento ao Silvinho aqui, né? Eu quero agradecer também, registrar aqui que eu, 99 até 2004, eu fiquei na Smith Klein Beach, onde depois formou GSK, fiquei mais 3 anos, né? Depois, 2004 eu saí, 2007 voltei, tá? Por isso que eu fiquei 26 anos, então 15 no primeiro período e depois mais 11 anos. Graças à contratação, que na época era o Ronaldo Segantina Iesini, o GD, e ele me convidou para retornar à minha casa, GSK, onde eu fiquei até 2018. Registrar esse agradecimento aí também. Tá? Doutor Paulo, antes, porque foi uma verdadeira luta, né? E aqui eu quero parabenizar o Nelson de conseguir, porque o senhor não sabe o tanto a repercussão que teve dentro da Reprofar e fora. Quando nós falamos, vai ter o podcast faz uns 3 meses, né? Eu não vim. Por lógico, problemas bem explicados, né? Que não deu para o senhor vir. E agora, até recentemente, todo mundo estava perguntando, mas cadê? Onde é que está? Como é que eu faço para ver o podcast? Calma, gente. Calma. Mas aí teve alguns que falaram assim, mas Dr. Paulo é uma pessoa assim, muito séria, né? Aí eu fui obrigado a falar que o Giovanni, porque foi o Giovanni que falou isso, não foi eu. É que ele não tem coragem para falar, né? Olha só, hein? Ele falou assim, vocês conhecem o Dr. Paulo atrás de uma mesa como médico, como profissional. Eu queria que vocês conhecessem ele no futebol. Ele já acabou com a carreira de uns 4 ou 5 já. O homem é uma língua preta. Eu falei, não, Giovanni, não é assim não também, né? E na hora que o Nelson falou que viria o Silvinho, Aí completou. eu falei assim, meu Deus, não sei o que vai ficar. Oi? Paulo atrás. Eu gostaria de ver o Paulo atrás. O Silvio tem uma perspicácia que eu nunca vi no Globo. Ele trabalhar na Globo. Você não pode, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque ele tem uma resposta na mesma hora. Exatamente. É o chamado presença de espírito, né? Eu gosto de ver o Paulo entrando no meio. Doutor Paulo, nós tínhamos, né? Quando nós tínhamos uma certa estrutura na Reprofar, o senhor participou disso, da gente homenagear alguns colegas que se foram. Isso. Todos os campeonatos tinham o nome de um ex-colega. Parou de fazer campeonato porque tava com muita gente. Aí... Teve ano que foi 3, 4 campeonatos, que jeito. Aí teve um período lá que era o Betinho, que você teve a oportunidade de conhecer, né? O João Roberto Panobianco, foi um dos maiores amigos que eu tive, trabalhei com ele 21 anos dentro da Janssen, né? Depois ele se foi e eu resolvi homenagear ele. Tinha muita gente na Reprofar, devia ter mais ou menos ali mais de 200 pessoas, né? Já sei o que ele vai falar. Você sabe, né? E não é fake news, é verdade. É verdade isso.
Então eu peguei e fui usar uma. Você falou que ele tem perspicácia, então analisa bem. Eu estava do lado direito. Eu falava, enquanto eu estava fazendo aquele pequeno discurso, você não ouvia nada, aquele silêncio. E eu estava com a esposa do Beto do lado, né? Eu falei, ó, tem duas pessoas, eu não sei como que eu vou conseguir seguir com a Reprofar. Porque eu sempre tive o Beto do meu lado direito e o Silvio aqui do meu lado esquerdo. E ele saiu correndo e foi pro outro lado. Estava do lado direito. Ali eu perdi o tom da palavra, não sabia o que eu estava falando, ele foi pro lado direito, dá licença. Desmontou. Aí, numa homenagem, uma pessoa que se foi, todo mundo começou a rir. Mas ria, e eu não sabia o que eu falava. Entendeu? Então, quando você fala em perspicácia, isso também leva à criatividade do representante. Quando eu estava ali fora, e você viu o negócio do respeito dos médicos, falta de respeito de alguns colegas, né? Eu também já fui humilhado mais, mas eu abaixei a cabeça e fui, como se diz, enfrentei bem a situação. Eu já passei por inúmeras situações muito desagradáveis, mas quem sou eu para querer perdoar? Mas dá para se perdoar, né? Silvinho, todo mundo fala que você é brincalhão. Algum dia na sua vida, dentro do seu trabalho, você ficou pé da vida? Pé da vida. Que deu vontade de separar, sair? Fiquei com um médico, um doutor. Com o médico? Eu visitava ele ali na 9 de julho, onde é a psiquiatria ali do HC. Não é Emboaba. O HD, Hospital Dia. Hospital Emboaba. E eu fui lá falar com ele e levei umas literaturas, tudo, ele pegou e jogou no lixo. Eu estava entrando no lugar do Mário Bonfante, que era um representante... Na sua frente ele jogou no lixo. Ele era um representante considerado um bom representante para excelente. E eu substituindo ele. Então a minha responsabilidade ali no alto da cidade era grande. E eu fui visitar esse médico e pegou, essa aqui jogou minha literatura. Era uma pesquisa. E pegou e falou, seu antecessor trazia era a amostra. Doutor, é o seguinte, eu não tenho amostra para deixar para o senhor. Tinha, mas na hora eu falei, eu não tenho amostra para deixar para o senhor. E, por favor, pegue o trabalho científico e me devolva, porque tem alguns colegas do senhor que pode ser que se interesse, já que o senhor não quis. Fiz ele pegar o trabalho do lixo e me devolver. E saí e fui embora. Vou falar para o seu chefe. Falei, pode falar, porque a hora que o senhor falar, eu já falei para ele. Aí fui lá e falei pro Cotrim, falei, aconteceu isso, né? E tal. Mas eu fiquei bravo pra caramba na hora, porque é uma falta de respeito você tá trabalhando e o cara te humilhar, jogar as coisas que você falou. Só que eu não abaixei a cabeça, eu fiz ele pegar no lixo e me devolver. Porque material didático, se o cara não quer, pega e joga fora depois que você sai. Não na frente de quem tá trabalhando, né? É a mesma coisa você ir no médico, estou com uma doença, o médico faz a receita, você pega e rasga e joga no lixo. É a mesma situação. Exatamente. Então, foi uma das vezes que eu fiquei bravo, foi essa. Sua maior alegria? Minha maior alegria é ter vocês como amigos. Obrigado. Ele é muito perspicaz. Ele é muito perspicaz. Sempre na... Doutor Paulo, essas gravações aqui vão ficar para a eternidade. Mas agora, alguns representantes, eles vão ver, porque nós temos, ainda bem que graças a esse trabalho do Nelson, nós estamos, tem muita gente acompanhando, tanto é que está curioso para saber sobre esse podcast, né? Hoje, se o senhor fosse um gerente de um laboratório, do lado positivo, qual o conselho, qual o melhor perfil de um representante hoje para chegar no médico? Que conselho o senhor daria para aquele representante que está vendo aqui, que tem 3 meses de ramo, 6 meses? O senhor poderia dar um conselho para eles? Para um representante novo? Para o representante novo. Mudar de assunto antes de falar de remédio. Porque eu estou falando para mim, comigo. Se o cara falar, tem uma bola de futebol ali na sua estante, pronto, já me desmonta, eu já fico bem. Eu estou falando particularmente comigo. Quer dizer, então variar, não chegar lá e falar, abre hoje é computador, né? Abre aqui, entendeu? Ser menos formal. Menos formal, é isso. Isso, quando eu trabalhava, chamava-se contato positivo, isso daí.
você tentar descobrir com o médico se ele gostava de pescar, de jogar bola, que time que ele torcia, tudo isso. E eu não sei se hoje eles passam esse perfil, né, Panela? Não sei se você tem, né, como gestor, se hoje os laboratórios, porque eu já estou há 6 anos fora do ramo, né? Então eu não sei. O que eu ouço aqui dentro do sindicato é o que tem acontecido, e é assustador o que tem acontecido, principalmente em termos de pressão, levando o representante a estresse emocional. Não, isso tem muito. Eu tenho atendido representantes como médico. No limite. Entra chorando no consultório, entendeu? No limite. É pressão mesmo. É pressão, é escravidão. Entendeu? Chega a sexta-tarde, que é onde tem a maior folga, eles marcam a reunião à sexta-tarde. Isso os representantes me contam, que tem mais amizade comigo, né? Eles contam. Então, é uma pressão pior que de bancário. Porque bancário, você sabe, eu atendo muito bancário. É uma pressão que o cara não aguenta. Depois de um certo número de anos, não aguenta. Então, essa pressão eu vejo os próprios... A gente tem liberdade com os representantes por essa afinidade que eu tenho. Então, eles contam. Às vezes vem como paciente. E não aguentam mais. Entendeu? Bacana. Eu poderia acrescentar uma coisa aí nessa pergunta sua. Eles fazerem um ciclo de amizade entre eles para um ajudar o outro. Porque o que falta muito... Quando eu comecei, quem me ajudava eram meus concorrentes. Eles que me orientavam, esse médico é assim, esse médico é... Tem os brincalhão, tem aqueles que falavam coisa, você tinha que desconfiar, mas a maioria das pessoas te ajuda. Nós não somos um nicho de mercado de pessoas que tem por objetivo ferrar todo mundo. Pelo contrário, a gente quer ajudar. Se a gente já trabalha com remédio é para ajudar o paciente, para ajudar o médico a cuidar do paciente. Por que não juntar e cuidar de si, da gente mesmo, do grupo? O grupo se reunir, o grupo falou, vamos fazer uma reunião, vamos ver o que a gente conseguiu nessa semana de sucesso, de frustração, e tentar conversar. A gente tinha isso, a gente conversava isso na Reprofar mesmo. Toda sexta-feira, final de tarde, ia lá tomar cerveja e conversar. Então, acho que falta muito isso. Eles não têm mais aquela união como pessoas, não como concorrentes ou como... E aí entra naquilo que o Dr. Paulo falou. O cara chega lá para fazer aquele negócio mecanizado, né? Porque não tem muito diálogo, não tem muito... não tem aquela sensação de que está indo lá conversar com uma pessoa que tem os mesmos gostos que a gente, tem os mesmos medos, as mesmas dificuldades, tudo normal. O médico, na verdade, é uma pessoa normal, que estudou mais que a gente na área de medicina. Sim. Bacana, Silvio. Em nome do Simprofarf, gostaria que o Nelson Panela viesse aqui. Eu queria complementar essa fala do Dr. Paulo. Pois não, Panela. Ele falou sobre os gestores, né? Eu acho assim, hoje falta o seguinte. Entra, Leão. Vou aparecer aqui também, que tá acabando, tá? É preciso assim, ó, é óbvio. Vai lá. É óbvio que o representante, quando chega no consultório, Aí. é óbvio que ele quer conquistar o receituário do médico, ponto. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, isso eu levo para todas as minhas ações. Nada resiste a uma análise do ambiente e um bom relacionamento. A primeira coisa que você tem que fazer é sentir o que está acontecendo ali naquele momento. E sentir o perfil do seu médico. Em primeiro lugar, eu sempre cito esse exemplo. Quando a gente inicia uma amizade, você não tem um interesse. Você é genuíno. Certo? Então, eu acho que é isso que tem que ter. Sinceridade. Como eu disse, é óbvio, é ponto. Eu preciso que o médico receite o meu produto. Está subentendido. Está subentendido isso. Mas eu tenho que ele me veja de uma maneira diferente. Que ele sinta em mim um momento dele também dar uma respirada da rotina dele ali. E aí eu posso desenvolver meu trabalho. Da forma que eu sinto que ele receba com bons olhos e bons ouvidos. O médico, antes de ser médico, ele é pessoa. E você não Exato. separa de pessoa de profissional. Perfeito. Então, cada pessoa é única.
Então esse aspecto é importante. Você chegar lá, você tem que tratar de maneira diferente. Você não pode ter uma fórmula mágica para tratar todos os médicos iguais. Não existe, né, Giovanni? Não existe isso daí. Cada um tem... Só uma coisinha. O meu dermatologista é o Ferezinho. Eduardo. Na minha casa ninguém gosta dele. Eduardo Garcia Ferezinho. Cada carrancudo, coisa e tal. É. Atende em 15 segundos, tal. Eu fui lá. E tinha uma fotografia dele com um peixe pescando. E aquela cara dele assim, e aí, as pescarias? Pronto, ele já se coisou na cadeira. Eu tô indo lá, e pronto, entendeu? Aí falei do meu sobrinho que pesca. É isso aí, é o detalhe. Você mata o cara, você desmonta. O Luizinho não gosta de pescar, mas ele gosta disso, ele gosta de levar a vara. Luizinho, só para fazer uma observação aqui, porque só para finalizar essa parte, também agradecer muito ao Vandir, que em 2000, quando surgiu a fusão, o Vandir falou assim, não, tal, viu a questão, avaliou todos os currículos, e aí ele era o gerente, na época prevaleceu o Glaxo, então tem que agradecer também ao Vandir por ter ficado em 2000 na fusão, graças ao Vandir, tá? Foi você que infartou ele? Eu não, hein? Aliás, vou contar um detalhezinho sobre isso daí, tá? Aí eu fiquei com um X, eu e o Celso, um X, mas um X maravilhoso, eu e o Celso. Ficamos com um X maravilhoso. O Vandir, quando foi, ele teve um infarto, a gente foi visitar, tal, e teve um período que ele foi demitido. Só eu e o Celso, à época, fomos lá visitá-lo na casa dele, tudo, ele estava mal, tal. Falou, não, vamos aí, vamos até tomar cerveja, enchemos o saco dele, brincamos, tudo. E eu falei, à época, lá para o gerente regional, que era o Cinti, né, que era a questão de, o Vandir foi demitido, depois de um ano, eu e o Celso, juntinho, nós fomos demitidos também. Mas são histórias maravilhosas aí, porque a gente mostra a amizade, que é mais importante que emprego. Logo em seguida a gente já estava trabalhando, aí 2 meses depois já estava trabalhando, e vida que segue. Tá? Mas é importante a gente manter a amizade. Sim. A amizade tem que ser principal, não é porque era meu GD, saiu, não é mais amigo. Então eu e o Celso, registrar isso aí, que o Celso também foi bacana, fomos eu e ele lá visitá-lo. Tá? Bacana. Celso jogava demais. Ó, eu, em nome do Simprofarf, depois o Nelson vai fazer agradecimento, eu queria fazer um agradecimento especial para você, Giovanni, para você, Dr. Paulo, para você, Silvinho, pela presença aí, pelo apoio, tá? Muito obrigado, do fundo do coração, tá? Um abraço. Muito obrigado também, faço minhas as palavras, né, do Luizinho. Olhem para aquela câmera ali em cima, a cena, que ali eu vou depois... Putz, eu achei que era aquela câmera aí. Dr. Paulo, 22. Giovanni, passa a bola para mim só aqui. Você devolve. Fechou com chave de ouro.